Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa videoaula eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito das características das vértebras torácicas. Então, quando a gente estuda a coluna vertebral como um todo, a gente viu então que a gente possui três segmentos móveis na coluna vertebral. Que segmentos são esses? Segmento cervical, que é formado por 7 vértebras cervicais, né? C1 e C2, que são vértebras atípicas, atlas e axis. Depois C3, C4, C5, C6 e C7, que possuem suas características específicas e que a gente viu em outra videoaula separada. Tá? Depois a gente possui 12 vértebras torácicas, então que a gente vai ter de T1 a T12, né? Ou D1 a D12, né? Então a gente pode chamar de torácica ou de dorsal. Então a gente vai ter 12 vértebras torácicas ou 12 vértebras dorsais, a mesma coisa. E depois, fechando nossos segmentos móveis, então a gente vai ter as vértebras lombares, que é o segmento móvel mais baixo, que vai ser formado então por 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4 e L5. Nessa videoaula, então, a gente vai falar das características desse segmento vertebral, que vai ser formado, então, pelas vértebras torácicas. Características específicas, ou seja, características que definem se a vértebra ela é torácica ou não, e características também que são características comuns ao segmento. Então, assim, como a gente só possui vértebra atípica na coluna cervical, ou seja, as duas vértebras atípicas que a gente possui são o atlas C1 e o axis C2, todo o segmento torácico, então, ele vai ser formado por vértebras típicas. O que é uma vértebra típica? É aquela que não possui nenhuma característica que a diferencie de todas as outras. Então, a gente vai fazer a identificação dessas vértebras por segmento e não uma identificação específica. Então, isso aqui é uma vértebra torácica. Como vértebra torácica, então, ela vai possuir todas as características ou todos os acidentes ósseos de vértebras típicas. Que acidentes são esses? Corpo vertebral, né, que é a região anterior da vértebra. A gente vai possuir processos transversos, a gente vai possuir processo espinhoso, a gente vai possuir lâmina e pedículo. O que está sendo visto aqui diferente é que nas outras imagens, nas outras videoaulas, eu desenhei para vocês tanto o atlas, na nossa aula do atlas, na nossa aula do axis e na nossa aula das vértebras cervicais típicas, eu fiz um desenho para vocês das vértebras em corte transversal e vista superior. Aqui nessa nossa videoaula de vértebra torácica, eu estou fazendo um desenho então para vocês de uma vértebra torácica em vista lateral, ou seja, você está olhando ela em perfil, pelo plano sagital, tá? Então aqui a gente faz um corte sagital e eu estou visualizando então lateralmente uma vértebra torácica em vista lateral direita, ou seja, eu estou olhando da direita para a esquerda, tá? E aqui, então, eu vou ter a minha parte anterior da vértebra e a minha parte posterior da vértebra. Então, a região anterior da vértebra vai ser o corpo vertebral, a região posterior da vértebra, então, vai ser formada pelo processo espinhoso. O que a gente tem de primeira característica? Então, vamos falar do corpo. Então, o corpo vertebral das vértebras torácicas, ela vai ter um tamanho intermediário. Intermediário em relação a quem? Intermediário em relação às vértebras cervicais, que possuem os menores corpos, e intermediário em relação também à vértebra lombar, que tem os maiores corpos. Por quê? Porque a gente já conversou que o corpo da vértebra é a parte da vértebra que vai ser responsável pela sustentação de carga. Então, ela sustenta mais carga do que as vértebras cervicais, que estão acima, e ao mesmo tempo sustenta menos carga do que as vértebras lombares, que estão abaixo. Por isso, o tamanho do corpo ele vai ter um formato ou um tamanho intermediário entre cervical, tá, e lombar. Depois, uma característica bastante importante. Nas vértebras torácicas, os processos espinhosos, eles possuem a tendência de serem compridos, tá, e pontiagudos. E outra tendência, além de ser comprido e pontiagudo, ou seja, lá na cervical a gente viu que os processos espinhosos eles eram curtos, bifurcados e horizontalizados. Aqui na torácica ele vai ser comprido, pontiagudo e verticalizado ou bastante oblíquo, tá? Por quê? Porque esse segmento aqui, que é o segmento torácico, ele se encontra numa região do nosso corpo ou numa região da nossa coluna, onde a curvatura que vai prevalecer aqui é a curvatura cifótica, ou seja, aquela curvatura com concavidade anterior.
se ela vai ter a concavidade anterior, esses processos espinhosos, eles vão ser os processos espinhosos mais proeminentes aí na nossa coluna. Para não ficar tão proeminente, então esses processos eles são quase deitados, ou seja, bem oblíquos, né? Bem pontiagudos, mas bastante oblíquos aqui para baixo, tá? Então, característica: processos espinhosos compridos, processos espinhosos pontiagudos e processos espinhosos oblíquos. Quanto mais horizontalizado está o processo espinhoso, ou seja, a transição entre cervical e torácica. Quanto mais abaixo, mais horizontalizado o processo espinhoso, ou seja, a transição entre torácica e lombar, porque na lombar ele também vai ser horizontal. E na parte intermediária, então, ou seja, no meio da torácica, ele vai ser mais oblíquo. Então é como se ele tivesse horizontal em cima, aí ele vai ficando oblíquo, oblíquo, oblíquo. Quando chega no meio da torácica, a gente tem as vértebras que tem os processos espinhosos mais verticalizados. Então ele vai ficando vertical lá em T7, T8 e depois ele vai voltando então a ser oblíquo até chegar em T12, que a gente vai ter a transição entre vértebra torácica e vértebra lombar. Então se tem transição entre T12 e L1, elas têm que ser parecidas, né? Então esses processos espinhosos eles vão ser mais semelhantes, tá? Aqui então a gente vai ter facetas articulares superiores e aqui embaixo a gente vai ter as facetas articulares inferiores. A principal característica das facetas articulares, quando a gente estudou vértebras cervicais, eu conversei com vocês que as facetas articulares das vértebras cervicais, elas são horizontais. Isso favorece todos os movimentos que acontecem no plano transversal, que são os movimentos de rotação, que acontecem através do eixo longitudinal. Quando eu falo da vértebra torácica, ele não é nem no plano transversal e nem no plano coronal. Então é uma vértebra então que as facetas articulares elas estão em transição. Então, na verdade, as facetas articulares das vértebras torácicas, elas são oblíquas. Dessa forma, elas não favorecem nenhum sentido de movimento. Então, esse é um dos motivos pelo qual a coluna torácica vai ser o segmento menos móvel da coluna. Apesar de ser um segmento que tem mobilidade, mas ele tem menor mobilidade do que a cervical e menor mobilidade do que a lombar. Apesar dele ter uma carga, uma sobrecarga de peso menor do que a lombar. Por que isso? Porque lá na lombar a gente vai ter os processos e as facetas, na verdade, articulares, em sentido vertical, no corte coronal. Isso vai favorecer, então, os movimentos que acontecem de flexão e extensão. Então, os movimentos de flexão e extensão, eles vão acontecer muito mais na coluna lombar do que na região torácica, tá? Por quê? Porque na região torácica é oblíquo e na região lombar, então, as facetas articulares, então, elas estão posicionadas verticalmente, favorecendo aí os movimentos de flexão e extensão, beleza? Continuando aqui, a gente vai ter processos transversos. Como a gente está tendo uma vista lateral, isso não dá para ser muito percebido, mas os processos transversos eles são mais compridos do que na torácica e do que na lombar. E esses processos transversos, então, são os grandes pontos de inserção dos ligamentos intertransversais e da musculatura profunda da coluna vertebral, tá? Que vai se inserir tanto nos processos transversos das cervicais, como das torácicas e das lombares. E depois, então, a gente vai ter aqui as principais características das vértebras torácicas. Que principais características são essas? São as características que diferenciam uma vértebra torácica de todas as outras vértebras. Então, a gente possui 12 vértebras torácicas e a gente possui também 12 costelas. Então, o que significa, né? Ou qual a correlação que a gente faz? Todas as costelas, elas se articulam posteriormente com uma vértebra torácica. Então, cada costela, a primeira costela sai de T1, a 12ª costela sai de T12. Então, todas as vértebras torácicas possuem pontos de articulação delas com as costelas. Esses pontos de articulação são chamados de fóveas costais. Então, esse acidente ósseo denominado fóvea costal é um acidente ósseo específico de vértebra torácica. De que vértebra torácica? De todas. Só que é um acidente ósseo que eu não encontro nem cervical, nem lombar. Então, é esse acidente que determina se essa vértebra ela é torácica ou se ela não é torácica. E aqui a gente vai ter, então, fóveas costais
tá? Que estão aparecendo então bem na parte posterior do corpo vertebral, quase na junção ali com o pedículo. Então aqui vou ter o pedículo, corpo vertebral, e aqui a gente vai ter as fóveas costais, superior e inferior, ou seja, ponto de articulação com a costela, né? No corpo, superiormente e inferiormente. E algumas vértebras também vão possuir o processo transverso muito comprido, e quando essa costela sai, ela se articula, ela vai formar um arco, dar a volta e depois se projetar para frente. Então, algumas vértebras torácicas, mais especificamente o segmento que vai de T1 até T10, eles possuem um outro ponto de articulação da costela na vértebra torácica. A costela sai daqui, ela forma um arco e vai lá para frente. Só que quando ela está indo lá para frente, ela esbarra no processo transverso. E aí ele vai ter uma outra articulação. Além da articulação com o corpo, ela vai ter uma articulação com o processo transverso. Então, nessas vértebras que vão do segmento de T1 até T10, a gente vai ter as fóveas costais, que são as fóveas, né, as articulações da costela com o corpo da vértebra torácica, e a gente vai ter também as fóveas costais transversas, que são os pontos de articulação das costelas com os processos transversos dessas vértebras torácicas, tá? Mas isso a gente encontra normalmente de T1 até T10. T11 e T12, elas já têm características mais parecidas com as vértebras lombares. Então, os processos transversos, eles são mais curtos. E, além disso, a 11ª e a 12ª costelas, elas são chamadas de costelas flutuantes. Então, elas não possuem articulação anterior. Como elas não possuem articulação anterior, o seu formato é um pouco diferente e acaba não tendo ponto de contato posterior, ou seja, no processo transverso. Tá bom? Então, todas as vértebras torácicas possuem fóvea costal, e de T1 até T10, além da fóvea costal, elas possuem também fóvea costal transversa. Essa é a grande característica das vértebras torácicas e que diferencia ela de todas as outras. E aqui, como a gente está vendo então em vista lateral, a gente não percebe, mas por aqui está passando então o canal vertebral, ou seja, o forame vertebral, por onde vai estar passando a medula espinhal, assim como acontece em todos os segmentos vertebrais, até porque a medula espinhal vai passar por todas as vértebras aí, desde cervical, torácica, lombar e o sacro, tirando o cóccix, que não tem função específica. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês aí nessa nossa conversa sobre vértebras torácicas e características dessas vértebras torácicas. Material completo, tanto em videoaula quanto as aulas texto, né, material em texto, vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, tá? E convido vocês também a visitar nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui para vocês, onde a gente está sempre disponibilizando, né, conteúdos, materiais ou divulgando até materiais, cursos, tudo que seja relevante aí na área da saúde para vocês, beleza? Em cima aqui vocês fazem a inscrição aí no nosso canal do YouTube. Então um abraço para vocês, até a próxima aula, espero que vocês gostem e continuem acompanhando. Valeu!